Vamos orar? Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, meu Pai, por essa direção que o Senhor me deu, desse jejum de 21 dias, em nome de Jesus. Eu já estou vendo as coisas espirituais, os reinos se movendo, meu Pai, em nome de Jesus. Eu já estou sentindo realmente a segurança que é entrar pela porta. Sim, meu Pai, a segurança que o Senhor nos dá de te buscar, de te adorar, de te servir através do teu Filho Jesus que morreu por nós. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, intercedo, eu entro em guerra espiritual para que o Senhor visite todos os líderes das igrejas que são denominadas servos teu, que dizem que te adoram, dizem que acreditam no Senhor. Eu te peço, Senhor, visita esses líderes, aqueles que estão agindo contra a tua vontade, aqueles que estão fazendo coisas que não te agradam, aqueles que estão fazendo coisas para envergonhar o teu nome, aqueles que estão fazendo coisas para afastar as pessoas de ti, para fazer com que as pessoas não te busquem, não te adorem, não te louvem, não te enalteçam, não tenham uma vida de comunhão contigo todos os dias. Visita a vida desses líderes, meu Pai, para que eles se arrependam ou então eles se afastem, saiam desse ambiente que eles estão vivendo. E eles possam voltar para o caminho que é do Senhor, que eles tirem o coração das coisas terrenas, porque essas coisas terrenas não podem dar vida eterna. Meu Pai, em nome de Jesus, ensina eles a trabalhar junto com o teu povo, entendendo que eles são a mesma pessoa que os outros. Eles não são melhores, não são maiores, só porque tem um cargo, só porque tem uma posição, só porque conhece mais a Bíblia, só porque impõe a mão as pessoas são curadas, só porque profetiza e as coisas acontecem, só porque eles oram e as coisas acontecem, só porque eles pregam a palavra. Põe no coração deles para eles entenderem que eles são isso porque Deus deu para eles, porque o Senhor deu isso para eles e que a qualquer momento o Senhor também pode tirar se eles não te obedecem. Se eles não fazem a tua vontade, o Senhor tira a glória deles. O Senhor tira a unção deles. O Senhor tira a autoridade que está na vida deles. Eles passam a ser humilhados. Eles passam a ser envergonhados por espíritos demoníacos, por demônios e ser atormentados por eles, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, conscientize esses líderes para que eles voltem ao primeiro amor, para que eles voltem a colocar o Senhor em primeiro lugar, o teu reino em primeiro lugar, para que eles não sejam apanhados de surpresa, para que eles não sejam, meu Pai, expulsos da tua presença, para que eles não sejam, meu Pai, envergonhados diante de todas as pessoas a quem eles dizem que estão servindo, como líderes de igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, até quando, meu Pai, essas religiões mentirosas, essas religiões falsas, essas religiões que têm líderes que só querem enganar as pessoas, que só querem iludir as pessoas, meu Pai, até quando eles continuarão de pé? Até quando eles continuarão, meu Pai, iludindo e enganando as pessoas? Meu Pai, nós te pedimos, nos ajude para que nós possamos, se pelo menos eles não querem se converter, para que nós possamos tirar do meio deles as pessoas honestas, as pessoas sinceras, as pessoas sérias, as pessoas que te adoram de verdade. E muitas vezes elas não estão sabendo que estão sendo enganadas, elas não têm a percepção de que estão sendo enganadas. Pai, Criador dos céus e da terra, nos ajuda, Senhor, a trazer elas para conhecerem o Senhor, para entrarem pela porta, meu Pai, para poder te adorar, te servir, para elas serem libertas das malignidades, das enfermidades que estão na vida delas, dos atormentadores que agem na vida delas, meu Pai, dos espíritos de demônios que agem na vida delas de opressão, de depressão, de ansiedade. Meu Pai, todos esses sentimentos malignos que as pessoas estão até se matando, se suicidando, e vão às vezes para a igreja para tentar buscar a cura, a libertação, e lá não encontram líderes que tiram proveito da vida delas. Meu Pai, tem misericórdia, meu Pai, dessas vidas. Nos ajuda, Senhor, a trazer elas para o Senhor, a serem libertas, a serem saradas, para que elas deem testemunho da diferença de te adorar, de te servir, de te buscar em santidade, meu Pai. Meu Pai, nos dá força, nos dá autoridade como igreja tua para poder pelo menos tirar essas pessoas do meio deles. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos, meu Pai, trazer aqueles que são sinceros,
para perto de Ti. Nós queremos, meu Pai, trazer aqueles que foram feridos por líderes que enganaram eles, que mentiram para eles, que roubaram a eles. Sim, meu Pai, nós queremos, meu Pai, poder resgatar eles, restituir eles ao Senhor, para que eles possam realmente Te adorar e Te servir e saber que só o Senhor é Deus, não há outro, meu Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos, meu Pai, que o Senhor fuja de nós por causa das nossas ações, por causa das nossas atitudes. Nós não queremos, meu Pai, fugir de perto do Senhor quando o Senhor se manifesta, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pensamentos e sentimentos, por causa da nossa hipocrisia de não Te buscar e não falar com o Senhor todos os dias. Nós não queremos fugir do Senhor, meu Pai. Nós queremos, quando o Senhor se manifestar, ter prazer na Tua voz, ter prazer na Tua presença, ter prazer em estar ao Teu lado, meu Pai, e ver o Senhor manifestando a Tua justiça sobre as nossas vidas que estamos sendo injustiçados. E também manifestando o Teu juízo sobre aqueles que estão praticando injustiça, meu Pai, nessa terra. Deus, nós clamamos a Ti porque nós sabemos que o Senhor existe. O Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus vivo. Meu Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós clamamos a Ti. Como igreja Tua, fortalece o Teu povo. Dá-nos ânimo, dá-nos força, dá-nos do Teu Espírito, uma boa medida do Teu poder e da Tua glória. Para que nós possamos, antes que o Senhor volte, meu Pai, antes que o Senhor volte, nós possamos fazer com que as pessoas Te conheçam e Te adorem, Te busquem. A cada dia mais, nos usa como instrumento, meu Pai, nas Tuas mãos. Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Nos ajuda, Senhor, a entender que nós somos filhos. Nós somos filhos do Senhor. Mas qual é o filho que não está ao lado do Pai, que vai ter a mesma regalia, que vai ter o mesmo galardão? Não vai. Todo filho que se afasta do seu pai, que vive longe do seu pai, não vai ter o mesmo tratamento do que aquele que vive perto, que realmente tem um bom relacionamento com seu pai. Por isso nós Te pedimos, nos ajuda para que nós possamos todos os dias estar diante da Tua presença e ter um bom relacionamento com o Senhor. Transforma os nossos corações, transforma nossas mentes, transforma nossas vidas. Nós queremos, meu Pai, não só salvar as nossas vidas, do que o Senhor está para trazer sobre a terra, que é a Tua ira, a Tua justiça, o Teu juízo. Nós queremos também, meu Pai, salvar a vida de outras pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes o Senhor colocou ao nosso lado, que muitas vezes o Senhor colocou para vir falar conosco. Nós queremos, meu Pai, dar direção, dar sabedoria, dar palavras para que nós possamos trazer essas pessoas para Te conhecerem, para Te adorarem, para Te servir. Nós Te pedimos, nos ajude, Jesus, nos ajude todos os dias, para que nós não matemos as pessoas, para que nós não apedrejemos as pessoas, para que nós não afastemos elas cada dia mais do Senhor por causa das nossas palavras, das nossas ações, mas para que nós possamos a cada dia refletir a Tua glória, possamos refletir as Tuas palavras, possamos ter sabedoria ao lado delas, para que nós possamos trazê-las cada dia mais para próximo do Senhor, para Te adorar e Te servir, porque é muito bom ter o Teu Espírito Santo, é muito bom Te adorar, é muito bom Te servir, é muito bom, meu Pai. Eu quero Te agradecer pela morte do Teu Filho, pela minha vida, porque sem Ele eu não estaria vivo, sem Ele eu estaria debaixo do pecado ainda, sem Ele eu estaria ainda condenado pela Tua justiça e pelo Teu juízo, meu Pai. Mas em nome de Jesus, graças ao Teu Filho, eu posso a cada dia mais melhorar a minha vida, eu posso a cada dia mais aperfeiçoar o que está acontecendo na minha vida de ruim e fazer com que se torne bom. Eu posso buscar mais autoridade para a minha vida todos os dias. Eu posso retomar o caminho para Te servir e Te adorar, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina a ouvir Tua voz, nos ensina a obedecer Tua voz, nos ensina, meu Pai, a resistir o diabo e os seus espíritos demoníacos, os seus demônios. Nos ensina, meu Pai, a não só obedecer ao Senhor e a resistir o diabo e aos demônios, mas também a avançar a cada dia contra as trevas, pregando o Teu reino e a Tua palavra, libertando as pessoas dessas mentiras que são pregadas pelos líderes religiosos, líderes que apacentam a si mesmos, que roubam as pessoas e enganam as pessoas, que só querem tirar proveito da vida das pessoas. Nos ajuda, meu Pai, a tirar essas pessoas das garras deles e trazer para Ti, para Te servir, para Te adorar, para Te glorificar.
Nós sabemos que o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nunca se afaste de nós. Tira toda dúvida do nosso coração. Tira toda dúvida do nosso coração. Sim, meu Pai, dúvida de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor pode realizar grandes coisas na nossa vida, de que tudo aquilo que vai estar para acontecer no mundo, tudo aquilo que está para acontecer no mundo, que é em breve, eu sei, o Senhor já me mostrou isso. Nós possamos, meu Pai, como teus servos, ter a certeza que o Senhor vai operar na nossa vida e vai nos dar um escape, vai nos dar autoridade para passar por essas situações difíceis que virão, porque o Senhor é Deus, nós queremos a tua mão, meu Pai. Nós queremos a tua mão nos conduzindo todos os dias. Nós queremos a tua mão nos levantando todos os dias. Nós queremos a tua mão nos guiando todos os dias. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, Senhor. Nos mostras as coisas boas do Pai, todos os dias. Me mostra, Senhor, eu quero ver todas as coisas boas que o Senhor tem para a minha vida, para o meu chamado. Me mostra todas as coisas boas que o Senhor tem, meu Pai, porque eu quero vivê-las. Eu quero, no dia que eu morrer nessa terra, eu quero ter a certeza de que eu vivi tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ter a certeza de que eu experimentei tudo aquilo que o Senhor me prometeu, tudo que o Senhor prometeu que ia fazer na minha vida, eu possa viver, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, eu te amo, eu te adoro. Por isso, não permita que um dia eu venha, meu Pai, a agir na frente das pessoas como se eu fosse alguma coisa, como se eu fosse Deus para que eles venham me adorar, para que eles venham me buscar, para que eles venham curtir as coisas que eu faço, para que eles venham a cada dia me seguir, meu Pai. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que as pessoas te sigam, eu quero que as pessoas te adorem, eu quero que as pessoas reconheçam o Senhor como único e suficiente Salvador. Para mim isso daí já é o suficiente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, meu Pai, a realizar as tuas obras. Ajuda a tua igreja a ver o que o Senhor quer que eles façam, a enxergar tudo o que o Senhor quer que eles façam. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos crer no Senhor todos os dias. Todos os dias nós queremos crer no Senhor, Pai. Por isso, fala conosco, alimenta a nossa fé, nos dá força, nos dá alegria, nos dá paz, nos dá longanimidade, nos dá o fruto do Espírito Santo, para que nós possamos todos os dias sobressair a este mundo tenebroso, a este mundo das trevas, a este mundo onde as pessoas buscam seus próprios interesses, nesse mundo onde as pessoas dizem que acreditam no Senhor, mas não se posicionam diante do Senhor, levam uma vida totalmente apartada de Ti. Nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos, meu Pai, quando abrir nossa boca para falar que nós vamos fazer algo para Ti, nós vamos fazer. Nós vamos cumprir e nós vamos fazer. Porque o Senhor é Deus. Nos ensina a não brincar com a Tua santidade, a não brincar com as Tuas coisas que o Senhor tem, a não brincar com aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe a nossa oração, recebe a nossa vida, recebe os nossos sentimentos, o nosso coração. Tudo que nós temos é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor em nome de Jesus. Estamos no jejum de João 10, de 21 dias. Isso mesmo, abra sua Bíblia no capítulo 10 do livro de João. Capítulo 10. E lá diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade,
Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creio em mim, mas se as realizo, mesmo que não creia em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar? Em nome de Jesus. No capítulo 10 aqui, Jesus já começa com uma explicação para eles de acordo com o ambiente em que eles viviam. Os judeus viviam num ambiente onde cuidar de ovelhas, pastor, este tipo de linguagem, era algo que realmente fazia parte do cotidiano deles, fazia parte da natureza deles esse tipo de ambiente. Por isso, Jesus usou como ilustração esse ambiente para tentar explicar para eles quem era Jesus e quem eram as pessoas que seguiam a Jesus e que criam nele, né, que acreditavam em Jesus. Por quê? Porque quando eles, na mente deles, entendessem que, assim como um pastor, quando tem suas ovelhas, ele faz de tudo para cuidar delas, ele faz de tudo para que elas não sejam atacadas por animais, né, que queiram devorar elas e assim por diante, para que não se machuquem, para que não se percam, para que não se afastem umas das outras. Enfim, ele faz de tudo porque as ovelhas é do pastor.
O pastor é o dono daquelas ovelhas. Porém, quando você paga um salário para alguém fazer um trabalho para você, né? Essa pessoa não tem o mesmo zelo, ela não tem o mesmo amor, ela não tem o mesmo carinho, a mesma preocupação, a mesma responsabilidade que muitas vezes um dono tem do determinado lugar, de determinadas coisas. Se nós fôssemos traçar um comparativo com hoje, seria, por exemplo, eu sou o empresário, né, o dono da empresa. O Jesus estava querendo fazer essa comparação. Eu sou empresário e estes são aqueles que trabalham comigo na minha empresa. Entendeu? Se eu colocar alguém assalariado para trabalhar comigo, para cuidar deles, não é a mesma coisa que eu, o dono da empresa, cuidando deles. Então, o que você precisa entender aqui? Você precisa entender que quando você realmente percebeu que você precisava de Jesus, que você precisava de uma vida melhor do que a que você tinha, e você colocou no seu coração, eu quero ter essa vida melhor, e você entregou sua vida para Jesus, aceitou Jesus como seu único Salvador, você precisa entender que agora você precisa deixar Jesus te conduzir, Jesus te guiar, Jesus fazer com que tua vida prospere e dê certo. Agora eu te pergunto, como é que você vai conseguir fazer isso se você não nem se sujeita a Jesus? Você nem sabe o que ele quer de você todos os dias. Você acorda e sai para fazer as coisas, sai para realizar as coisas sem sequer falar com teu Deus, falar com teu Criador, conversar com aquele que te formou, pedindo orientação e direção da parte dele para que o teu dia possa ser aquilo que Deus tinha planejado. Você faz planos, você traça os seus próprios propósitos, suas metas diárias, porém você não consulta e não fala com Deus. Você não coloca diante de Deus o que realmente Deus tem para a tua vida. Comece a fazer isso, comece a chegar diante de Deus, né, que seria o pastor seu, que seria o teu patrão, vamos chamar, né? E você trabalha para ele, vamos dizer, que tudo que você faz na tua vida, na verdade, é uma forma de você mostrar que Deus existe, mostrar que você crê em Deus, mostrar para as pessoas à sua volta a diferença de servir um Deus que é vivo, um Deus que existe, do que as pessoas que servem a deuses criados e deuses que não existem, deuses que têm perna e anda, tem boca e não fala, tem ouvido, não ouve, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, enfim, essas pessoas que buscam Deus que elas mesmas criam. Porque pense comigo, uma pessoa que cria o seu próprio Deus, ou não tem comunhão com Deus, não tem uma relação com Deus verdadeira, você acha que diante das dificuldades, das coisas impossíveis, ele vai conseguir viver o impossível? Ainda que Deus queira realizar o impossível na vida dele, ele não quer se posicionar diante de Deus para saber o que Deus quer que ele faça. Então, o que acontece? Ele passa despercebido. Ele acaba não conseguindo viver o que Deus tem para a vida dele e leva uma vida normal como todo mundo. Acordando, trabalhando, comendo, se vestindo, tendo suas alegrias, suas tristezas, sua vida comum, normal. Por quê? Porque ele decidiu viver sua vida do jeito que ele quer. E ainda tem pessoas que dizem assim, que você deve fazer por você, que Deus te ajuda. Mas isso é um jargão, é uma forma de pensar errada. Porque você estaria fazendo o que você quer, quando você faz por você e fica esperando a ajuda de Deus, o que você está fazendo? Você está fazendo o que você quer, você está fazendo o que você acha melhor e está querendo que Deus venha remendar, Deus venha consertar o que você fez. E Deus não quer isso. Deus quer que você vá buscar a Ele para que Ele te fale o que Ele quer e aí Ele vai te ajudar. Então faz por Deus, entendeu? Faz pelo reino de Deus, faz por Deus e Deus vai te ajudar. Aí sim seria um jargão correto. Mas quando você faz por você, você não sabe o que é melhor para você. Você é um ser humano, você é uma pessoa que não tem o que Deus tem. Seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Seus caminhos não são os caminhos de Deus. Então, quando você assume a postura de querer viver sua vida e achando que Deus vai te ajudar, você está sendo enganado por uma doutrina de demônio, porque isso é um ensino de demônio. É o demônio que está te enganando. Por quê? Porque Deus quer que você realmente vá atrás dos pensamentos dele. Quais são os pensamentos de Deus para a tua vida? O que Deus quer para a tua vida? Isto sim você deve buscar para que você possa então praticar e viver.
Quais são os caminhos de Deus para a tua vida? Esses caminhos que você deve buscar e desejar para a tua vida para que você possa viver. Então, sem você buscar a Deus, sem você conversar com Deus todos os dias, sem você ter uma comunhão com Deus, entendeu? Você não vai conseguir saber os pensamentos de Deus e nem vai saber quais são os caminhos dele para a tua vida. Aí você vai perder todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Ele quer cuidar de você, assim como o pastor cuida da ovelha. Assim como um patrão se preocupa com o seu funcionário porque dá lucro para ele, vamos dizer. Porque faz com que a empresa dele prospere. Então, Deus tem um reino. Deus tem um reino. E ele já declarou na palavra dele que esse reino será estabelecido na terra. Não vai mudar. O próprio Deus vai estabelecer esse reino na terra. Só que você não precisa esperar o reino de Deus ser estabelecido em toda a terra para você já começar a viver as bênçãos de Deus na tua vida. Deus pode já te abençoar a partir de agora, a partir desse momento. Comece a buscar nele, comece a pedir para ele te mostrar realmente o que ele quer da tua vida, o que ele tem para a tua vida, o que ele escreveu para a tua vida. Comece a se posicionar mais diante de Deus, a conhecer mais a palavra dele para você entender. Por quê? Porque quando você faz isso, você fica antenado com as coisas de Deus, você fica conectado com as coisas de Deus. E quando Deus se manifestar, você percebe. Porém, quando você está afastado de Deus, você vive sua vida do jeito que você quer, você busca seus próprios interesses, não quer saber de Deus, o que acontece? Deus até se manifesta aí perto de você. Só que você está tão preocupado, tão envolvido com as tuas coisas pessoais, que você não percebe o mover de Deus à tua volta. O Espírito Santo de Deus agindo e tentando falar com você. Você entende por que as pessoas no mundo hoje não sentem a presença de Deus e acham que Deus abandonou elas? E acha que Deus não está com elas? E acha que Deus não está fazendo o que deveria ser feito na terra? Mas é mentira. Deus, ele está fazendo na terra o que ele planejou como reino dele e está estabelecendo. Só que como Deus é espírito, você não vai conseguir perceber as ações de Deus vivendo sem buscar ser espiritual, sem se conectar com o Espírito Santo de Deus, sem buscar o Espírito Santo de Deus, sem ter essa comunhão com Deus. Você viu por que tem líder que quer que você só frequente igreja? Que você só vá para culto? Por quê? Porque ele sabe que se você fizer isso, mais fácil ele te manipula. Mais fácil ele te engana lendo umas palavras da Bíblia e falando algo para você bonito e você acredita e acaba fazendo o que ele quer. Mas quando você se posiciona diante de Deus, você percebe a malícia das pessoas. Você percebe que essa pessoa que está pregando a Bíblia está te enganando. Porque ela não está te fazendo buscar mais a Deus. Ela não está te fazendo ter mais comunhão com Deus. Ela está querendo falar que é Deus para você. Ela usa a Deus para que você acredite nela, porque você não quer buscar a Deus. Quando você começar a buscar a Deus, você não vai precisar mais dela falando para você as coisas de Deus, porque você tem o próprio Deus para falar para você. Você tem o Espírito Santo para se comunicar com você todos os dias. Por isso que Jesus usou essa palavra aqui, olha, eu os asseguro que aquele que não entra pelo aprisco das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. O que Jesus está dizendo? Que muitas vezes as pessoas querem usar a Deus e fazer as pessoas satisfazerem os interesses deles. Então eu uso a palavra de Deus, eu uso as coisas de Deus para manipular as pessoas à minha volta, para me dar o que eu quero e fazer o que eu quero. E quando isso é feito, Jesus está chamando essa pessoa de ladrão. Ele é assaltante. Olha a seriedade de quando um líder de uma igreja não ensina os seus membros a se terem comunhão com Deus, a buscarem em Deus. Para você ter ideia como isso é sério, vamos supor que eu esteja em casa aqui buscando a Deus, falando com Deus e Deus me visita. O Espírito Santo de Deus fala comigo alguma coisa, seja lá qual for. Se existem outras pessoas que também estão em comunhão com Deus, que estão buscando a Deus, que estão posicionadas diante de Deus, quando eu falar que Deus me visitou e falou comigo determinada coisa, eles vão entender e vão falar, realmente Deus falou comigo também. É verdade isso daí que ele está falando. Por quê? Porque o próprio Deus conversou comigo e confirmou isso daí que ele está falando. Então você entende, quando a gente não está conectado com Deus, você é facilmente manipulado. Você é facilmente enganado. Você pode, muitas vezes,
fazer aquilo que o teu líder está fazendo e não é a vontade de Deus. Mas quando você se posiciona diante da porta, quem é a porta aqui? É Jesus, ele está falando. Quando você entra por essa porta que é Jesus, e você se coloca debaixo desse pastor, que é o nosso Criador dos céus e da terra, o que acontece? Você começa a encontrar pastagens, você vai começar a encontrar o que a tua vida precisa realmente. O que a tua vida, Deus te criou para você ter e viver algo, então Deus vai começar a fazer você viver essas coisas. Na medida em que você for se sujeitando a Ele, na medida em que você for se submetendo ao reino de Deus, Deus vai estabelecendo o reino dele na tua vida, mesmo que o mundo esteja um caos. Mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça, porque você está diante de Deus, Deus coloca em você um espírito diferente, que o mundo não conhece, o mundo não tem. Você está entendendo? Então é muito importante você começar a ouvir a voz de Deus todos os dias. Você precisa ouvir a voz de Deus todos os dias. Deus não quer que você leve uma vida de religioso, frequentando o culto, viajando para lugares e indo buscar a Deus. Eu vou para tal lugar para me ir lá buscar a Deus. Não precisa. Começa a buscar a Deus em todos os lugares que você tiver. Mantenha a tua mente conectada com teu Deus, o Criador. Mantenha o teu coração conectado com as coisas de Deus, com o teu Criador. E você vai ver que Deus vai se manifestar na tua vida em todos os lugares que você for. Deus vai te guiar, vai te orientar, vai falar com você diretamente em todos os lugares que você for. Por quê? Porque Deus quer te conduzir para um lugar melhor. Deus quer te dar uma situação, uma condição nessa terra que está afundando no caos e nas trevas. Deus quer te dar uma condição melhor. Por quê? Porque Ele vai na frente da gente procurando lugares que nós possamos pegar e viver uma vida melhor. Coisas que nós precisamos para viver uma vida melhor. Mas agora, se você não ouve a voz de Deus para te guiar para esses lugares espirituais, são lugares espirituais, não é um lugar natural físico. Sabe quando você lê lá no Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará? A sombra, aquele que habita no esconderijo, esse esconderijo é algo espiritual. O que quer dizer? Que Deus vai guardar o teu coração nos momentos difíceis. Deus vai guardar os teus pensamentos no momento difícil e vai te dar orientação, vai te dar direção para que você possa agir nesses momentos de uma maneira que ele seja glorificado. É algo espiritual, você não vai conseguir isso ouvindo o teu líder. Você não vai conseguir viver isso apenas frequentando um culto. Há necessidade de você assumir um compromisso com o teu Criador e falar, não, eu preciso ouvir a voz deste maravilhoso Deus. Eu preciso abandonar todos esses deuses que eu criei na minha cabeça, esses deuses que eu criei, e deuses que os meus líderes criam para eu adorar, ou então até eu mesmo crio deuses para eu adorar. Eu preciso abrir mão desses deuses e começar a adorar o único Deus que criou os céus e a terra, porque Ele está em todo lugar. Você imagina, você cria um Deus para você, aí você, para falar com esse Deus, você tem que ir lá. Você tem que ir lá naquele lugar que está aquele Deus que você criou para poder falar com Ele. Não existe isso. Como é que você pode carregar com você um Deus no seu chaveiro, no seu bolso, ou qualquer coisa que seja, em qualquer lugar? Então não existe isso, você precisa adorar o Deus que criou todas as coisas. Porque quando você fizer isso, você vai compreender o que Deus quer falar com você. Você vai discernir o que Deus tem para você. Entenda o seguinte, Jesus aqui estava se comunicando com os fariseus de coração duro, pessoas que não querem abandonar seus deuses, porque para os fariseus, quem era o Deus para eles? Era eles mesmos. Eles mesmos diziam o que era bom, o que não era bom, o que devia fazer, o que não devia fazer, como devia fazer. Eles mesmos governavam a sua própria vida. Aí o que Jesus veio? Para tirar eles disso e fazer eles serem governados pelo próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí o que aconteceu? Jesus
Por eles terem essa dureza de coração de não querer abandonar aquilo que eles estavam falando, fazendo e falando para Jesus, Jesus começou a fazer comparações. Jesus começou a usar citações próximas dele, do entendimento deles, para ver se entrava no coração deles. Então você está entendendo? Agora, quando você realmente se posiciona como filho, você se posiciona, não, eu quero conhecer esse meu Deus que me criou, esse meu Pai, Criador dos céus e da terra, o meu Pai nosso que está no céu, como você ora na oração. Eu quero estar mais próximo dele. Quando você fizer isso, Deus vai colocar dentro de você um entendimento para que você compreenda quando ele se comunica com você. Para quando ele falar com você, você consiga perceber a presença dele e você consiga compreender o que ele está falando. Você está entendendo? Todo esse propósito aqui de Jesus, esse objetivo de Jesus era um só. Era poder salvar a vida das pessoas. Salvar do quê, Ronaldo? Salvar do pecado. Salvar das maldições que existem na terra. Que as pessoas hoje vivem fazendo o que quer e acham que não vão viver maldições. Salvar da morte que nós vamos ter. Um dia nós vamos morrer, ou você não vai morrer. Todos nós vamos morrer. E você precisa de alguém que morreu por você, te comprou pelo sangue, com o sangue dele, com a vida dele, para te ressuscitar quando você morrer. Agora eu te pergunto, se você adorar um Deus criado, um Deus que não tem esse poder e não recebeu de Deus essa autoridade, quando você morrer, você não será ressuscitado. Você não vai ser ressuscitado. Deus é tão ousado, olha para você ver como Deus é, o Criador dos céus e da terra. Ele é tão ousado que ele escreveu tudo o que ele ia fazer na Bíblia. E é interessante que se você vai lendo a Bíblia, você vai acompanhando a Bíblia, você vai realmente lendo ela como se fosse uma carta do teu pai para você, você vai percebendo que as coisas estão acontecendo, tudo que está escrito. Deus vai falando com você, Deus vai se comunicando com você. É incrível como Deus, esse único Deus em toda a terra, preste atenção no que eu estou te falando, não é um Deus criado, não. O Deus de toda a terra escreveu um livro onde em toda a terra, tem alguém que acredita nesse livro. Como é que pode isso? É algo sobrenatural, é algo que um ser humano não tinha, não tem poder. O ser humano já tentou criar vários tipos de Deus, tem religião que troca de Deus toda vez. Cada hora é um Deus diferente. Cada hora diz que esse Deus é de um jeito. Eles inventam coisas do Deus deles, criam coisas, historinhas da carochinha do Deus deles. E pior ainda, quando você vai pedir alguma coisa para esses deuses, aí ele não faz. Você faz e diz que foi o Deus que fez. Mas não, quando você adora o Criador dos céus e da terra, você pede para esse Criador dos céus e da terra coisas impossíveis. São coisas impossíveis que o ser humano não pode fazer, que você não pode realizar, ninguém, nem as pessoas que te amam podem fazer. Deus faz só para você saber que ele é verdadeiro e que existe, que é o Deus Criador. Entra por essa porta, não seja ladrão, não comece a adorar deuses que não existem. Jesus, ele deu a vida por você. Você sabe o que é isso? Jesus te ama tanto que ele morreu para que você pudesse ter vida plena, eterna. Nenhum outro Deus fez isso por você. Mesmo esses deuses que teu líder criou aí, inventou, eles não fizeram nada por você. Abandona esses deuses, porque eles estão querendo te roubar, esses líderes. Eles são mentirosos, enganadores, eles são assalariados. Eles ganham para te enganar, ganham para te enrolar, ganham para te fazer viver longe de Deus e você acreditar que está acreditado servindo a Deus. Você quer ver como você descobre que realmente não é Deus? Chega diante deles com uma situação impossível. Chega diante deles pedindo que esse Deus que eles te apresentaram aí, esse Deus que eles criaram, chega diante deles com algo impossível para ver se eles orando alguma coisa acontece. Não acontece nada. Nem eles buscam, nem eles oram, porque eles sabem que não existe, que foi eles que criaram, foi eles que inventaram. Só que eles manipulam as pessoas para adorarem esses tipos de deuses que não existem.
Para quê? Para que você não busque o único Deus que é o teu Criador. Porque ele sabe que se você buscar o Deus Criador, você vai se desligar dele. Você não vai ficar mais conectado com ele, com essa pessoa. E eles têm medo de perder você, porque eles querem que você esteja debaixo do domínio deles. Esses líderes religiosos, eles estavam querendo matar Jesus, sabe por quê? Porque Jesus estava curando as pessoas, Jesus estava libertando as pessoas, Jesus estava pregando o reino de Deus para as pessoas e falando que realmente Deus ia estabelecer um reino na terra, e eles estavam parando de acreditar nos fariseus, naqueles líderes religiosos que mentiam, enganavam eles. Aí eles percebendo, olha, eles não ajudavam o povo, eles não estavam com o povo e nem faziam nada pelo povo. Quando eles perceberam que o povo não estava mais levando dízimo e oferta para eles, não estava mais indo lá falar com eles, para eles pegarem, extorquir o povo, e estavam indo até Jesus, porque Jesus dava o que eles estavam precisando e ainda ensinava eles a viver uma vida em comunhão com o próprio Criador, eles começaram a se preocupar. Eles começaram a falar, não, peraí, a gente precisa matar esse Jesus aí, porque senão ele vai tirar todos os nossos membros. Ele vai tirar todas as pessoas que nos acreditam em nós. Aqueles que são submissos a nós e que fazem o que nós queremos e nos dá lucro. E a pior coisa que tem é você frequentar uma igreja, trabalhar com alguém dentro de uma igreja onde ele só pensa em dinheiro, ele só pensa em ganhar, ele só pensa em ter lucro. Ele não se preocupa com a tua vida, ele não se preocupa como é que você está, ele não se preocupa se realmente você está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus, se você está buscando a Deus, se você está lendo a palavra, se você está alcançando um patamar melhor espiritual. Eles não se preocupam com isso, eles só querem saber se você está trazendo teu dízimo e tua oferta. Se você está frequentando o culto dele, se você é fiel no culto. Onde já se viu um líder desse é ladrão. Ele é ladrão, ele está te roubando. Quantas vezes o teu líder se preocupou com você? Quantas vezes o teu líder mandou você buscar a Deus, você orar, você ler a palavra de Deus? Quantas vezes o líder da tua igreja se preocupou em saber se você conhecia a palavra de Deus, se você sabia defender a fé que você acredita? Então sai fora, é ladrão. Ele está querendo que você frequente o culto dele para dar alguma coisa para ele, para permanecer debaixo do jugo dele. E Jesus sabia disso. Jesus sabia que os líderes estavam fugindo daquilo que era o propósito de Deus. Deus havia colocado eles num cargo para que eles pudessem orientar o povo e a buscarem a Deus e serem curados, serem libertos. O próprio Deus ia curar eles. O próprio Deus ia libertar eles. O próprio Deus ia prosperar a vida deles. O próprio Deus ia perdoar os pecados deles. Mas esses líderes religiosos tomaram posse da religião. Eles monopolizaram a religião de tal maneira para eles, para subjugar as pessoas, que Jesus precisou intervir. Jesus precisou ir lá e mostrar para eles que o caminho que eles estavam seguindo era caminho de morte, era caminho de destruição, era caminho de roubo para a vida deles. E a pior coisa que tem é uma pessoa que você não ama. E ela também não se preocupa com você, não te ama. É uma pessoa que é religiosa. Ela está preocupada com o culto dela, está preocupada com a igreja dela, está preocupada com quantos membros tem, está preocupada com quanto está entrando de dízimo e de oferta, está preocupado com quantas pessoas estão curtindo seus vídeos, seus áudios, mas não se preocupa realmente com as pessoas no sentido de querer que elas prosperem, que elas deem certo, que elas conheçam a Deus, que elas realmente possam glorificar o Deus que criou os céus e a terra. Se esses líderes estivessem fazendo a obra de Deus, eles iam reconhecer Jesus. Por isso tome muito cuidado, você que leva uma vida relaxada com Deus. Você leva uma vida de qualquer jeito com Deus. Você não leva a sério o Deus que te criou. Porque quando ele se manifestar, o que vai acontecer? Você vai fazer como esses líderes. Você vai querer brigar com as pessoas que pregam a palavra de Deus. Você vai querer se levantar contra as pessoas que falam a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque os teus olhos estão nos teus interesses. Você está querendo tirar proveito das pessoas que estão à sua volta e não realmente pregar o reino de Deus e salvar a vida das pessoas. Jesus deu a vida por você. Abre os teus olhos, sai dessa. Sai dessa, é furada. Você pegar e trocar a vida eterna que Jesus está te prometendo, a vida em abundância que Jesus nos promete, por causa de dízimo e de oferta, por causa de igreja, por causa de membros na tua igreja. Sai fora, meu.
Você vai ser atormentado quando você morrer, vai ser atormentado. Se não já está sendo agora, né? Por demônios. Porque é impossível alguém como líder se preocupar mais com as coisas da igreja do que com as próprias pessoas. Isso não existe, não existe. Toda pessoa que não se ajunta com Jesus não tem comunhão com... E ninguém precisa ver, viu, você buscando a Deus. Não precisa. Porque você vai provar que busca a Deus através de suas palavras todos os dias. Através das suas atitudes todos os dias. Quando você não se posiciona diante de Deus verdadeiramente todo dia, você vive dividido. Você não sabe se acredita ou não acredita nisso. Você não sabe se busca ou não busca isso. Uma hora você está contra, uma hora você está a favor. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Por quê? Porque você não tem perseverança diante de Deus. Você não tem consistência diante de Deus. Você não consegue permanecer diante de Deus. Firme. Aí entra a divisão. Você fica na dúvida, sem saber o que realmente fazer. Eles chegaram ao ponto de chamar Jesus de endemoniado. Jesus de louco. Agora eu te pergunto, como é que Jesus podia ser louco se as pessoas estavam vivendo aquilo que Deus tinha para a vida delas? Enquanto eles viviam dentro de um templo. Lá dentro do templo, com as roupas deles de sacerdote, lendo Bíblia e nem se preocupava com o resto. Não fazia nada que tinha que ser feito. Vigia, vigia. Deus não te chamou para abrir uma igreja e você ficar aí dentro não, perdendo teu tempo. É interessante que as pessoas se reuniam em volta de Jesus e alguns se reuniam para ouvir ele e para aprender o que ele tinha para ensinar. Outros se reuniam com Jesus para questionar, para duvidar, para derrubar a Jesus. E uma pessoa que não crê em Deus, é perda de tempo você ficar querendo ensinar ela alguma coisa de Deus. Ela não vai crer. Porque ela fala uma coisa, ela fala que acredita em Deus, mas realmente não age da maneira que tem que agir. Jesus diz aqui que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Isso é, Jesus não estava dizendo que ouve ali, na hora que ele estava falando, não. Elas diariamente buscavam a Deus e ouviam a voz de Deus. Então, quando Jesus se manifestava, eles reconheciam que era Deus falando. Tem coisa mais grandiosa do que isso, você vai entender o que eu estou falando. Quando você começar a se posicionar diante de Deus mesmo, de verdade, sem brincar com as coisas de Deus, quando você entrar numa igreja, Deus vai mostrar para você as mentiras que estão ali dentro daquela igreja, se ela é verdadeira ou não. Se o líder dali de dentro é verdadeiro. Mas você vai perceber de cara, vai bater de frente, você vai falar, meu Deus, se eu tivesse estudado a Bíblia antes, se eu tivesse lido a palavra de Deus antes, se eu tivesse orado antes, se eu tivesse me posicionado diante de Deus antes, eu ia saber que o que essa pessoa está pregando aqui nessa igreja que eu estou frequentando não é coisa de Deus. Eu ia reconhecer que a voz desse líder que está pregando não é a voz de Deus. Mas quando você entra numa igreja que realmente a pessoa é conduzida por Deus, ela vive uma vida de comunhão com o Criador dos céus e da terra, ela ama a Deus, ela ama estar com Deus, você entra na igreja, você percebe de longe que essa pessoa tem comunhão com Deus. O próprio Deus confirma. É algo diferente. Você vai querer continuar sendo enganado a vida toda, frequentando um culto onde a pessoa prega o que quer e você nem sabe o que ela está pregando, nem busca o que Deus realmente tem para falar? E você acredita nessa pessoa até quando? Você acha que você vai viver alguma coisa da parte de Deus com esse tipo de amor? Com esse tipo de adoração? Não vai. Você só vai dizer que tem uma igreja. Você só vai dizer que é membro de uma igreja. Vai até colar coisas no seu carro dizendo que você tem uma igreja. Mas para que isso? Aí quando vai falar com você sobre Deus, você nem sabe. Você nem conversa com as pessoas sobre Deus. Para que você quer ter uma igreja e carregar, às vezes no teu carro, às vezes pendurado em algum lugar, no teu chaveiro, coisas de Deus, se a tua vida não corresponde ao que verdadeiramente Deus quer? Para que você vai querer ser hipócrita? Para que essa hipocrisia? Faz um teste para você ver. Pega uma pessoa que cola coisas no carro, né? Cola coisas no carro da igreja dele e vai conversar com ele para você ver.
Você vai descobrir que a pessoa é uma mentirosa, enganadora, falsa. Ela finge que acredita em Deus, mas nem sabe quem é Deus, nem busca Deus. Ela faz o que o líder manda. Ela segue o que o líder manda. Ela faz propaganda da religião dela, que é diferente. Propaganda de uma religião é diferente de você fazer propaganda de Deus. Marketing do próprio Deus. Quando você faz marketing do próprio Deus, o próprio Deus age na vida das pessoas. Quando você faz propaganda de igreja, as pessoas só vão para a igreja. Continua a vida do mesmo jeito. Então, em nome de Jesus, Jesus quer te dar vida eterna. Jesus quer te dar vida eterna. E quando você der a sua vida para Jesus, você fala assim, não, eu quero que Jesus me guie. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e renego a todo outro tipo de coisa que estão me apresentando. Então Jesus vai permitir que você nunca saia de perto dele mais. Ele vai começar a agir na tua vida de uma maneira grandiosa. Ele vai começar a trabalhar na tua vida de uma maneira que você nem imagina. Ele vai começar a trabalhar na vida do teu marido. Sabe aquele marido que você está querendo que mude muitas vezes? E você não gosta de algumas atitudes que ele tem, de algumas coisas que você vai falar e ele não te ouve? Ele nem quer saber o que você está falando? Ele muitas vezes não te respeita, não te ouve, não. Você coloca a vida dele nas mãos de Jesus. Começa a orar pela vida dele através de Jesus para você ver. Põe a tua vida nas mãos de Jesus para você ver se ele não vai começar a agir na vida do teu marido. Põe a tua vida nas mãos de Jesus para você ver se ele não vai começar a agir na vida da tua esposa. Põe a tua vida nas mãos de Jesus para você ver como Deus vai começar a guardar os teus filhos e vai agir na vida dos teus filhos. Você precisa entender que nós estamos numa guerra onde o mundo quer pregar coisas que desagradam a Deus, e ensinar as crianças, ensinar os homens, ensinar as mulheres, os casais, a viverem uma vida que desagrada a Deus e aborrece a Deus. E se você não se posicionar diante de Deus, eles vão ser influenciados por isso. Eles vão achar que essa vida é melhor. Até que aconteça uma desgraça na vida deles, aí eles vão reconhecer que estavam no caminho errado, porque o diabo trabalha assim. O diabo é mentiroso. Ele faz você achar que a vida que você está levando fora da vontade de Deus é boa, é agradável. Pode ir fazendo, pode ir vivendo desse jeito, não tem problema. Só que ele está te esperando o momento certo para vir e te amaldiçoar. E fazer uma coisa na tua família, na tua vida, no teu filho, no teu esposo, na tua esposa. Enfim, para cobrar você de ter feito você fazer aquilo. Ele vai te acusar, vai te acusar. Mas quando você coloca a sua vida na mão de Jesus, o que acontece? Jesus começa a trabalhar na sua vida, ele começa a te ensinar o caminho certo. Ele começa a te guiar no caminho certo. E não só isso, ele começa também a trabalhar na vida das pessoas que você ama, porque você vai começar a orar por eles também. Sem você perceber, os anjos do Senhor começarão a agir na vida deles quando eles estão até longe de você. Você vai estar orando para Jesus, você vai estar clamando para Jesus. Jesus vai enviar anjos aonde eles estão, para que expulse os demônios que estão influenciando eles, para que expulse as pessoas que adoram as coisas das trevas e vivem para as coisas das trevas, saem envergonhadas. Eles saem de perto das pessoas que você ama. Eles nem queiram estar perto das pessoas que você ama, porque algo vai acontecer com eles que eles vão ter que sair fora. Eles vão ter que bater em retirada. Você precisa colocar a sua mão, a sua vida nas mãos de Jesus. Você precisa colocar a sua vida nas mãos de Jesus, para que Jesus te proteja desses líderes, dessas pessoas que se julgam sábias, que se julgam alguém nessa terra, de te enganar. Jesus te cuide de você, Jesus te liberte, Jesus te tire das garras desses mentirosos, enganadores, safados, adoradores de Baal, adoradores de demônios. Eles adoram demônios. Você viu que eles queriam até apedrejar Jesus? Agora eu pergunto para você, como é que uma pessoa que diz que acredita em Deus vai apedrejar o outro porque ele está falando algo, gente? Misericórdia, olha que nível chegou esses líderes. Olha que nível chega uma pessoa que finge adorar a Deus, abre uma igreja, convida pessoas para entrar na sua igreja, mas leva uma vida religiosa, falsa, hipócrita diante de Deus. Olha que nível chega, chegou ao ponto de querer matar Jesus com pedras.
Aí disse que não ia apedrejar Jesus por causa das coisas boas que ele fazia, não. Olha a cara de pau. A cara de pau. Nós não vamos apedrejar você por causa das boas obras. Nós vamos apedrejar por causa de blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Como que você não pode se apresentar diante das pessoas como se Deus estivesse agindo diante com você? Você dá glória para ele e dizer que não é você. Você põe a mão sobre uma pessoa, ela é curada. Deus está com você. Você ora pela vida de uma pessoa e a vida dela começa a melhorar. Deus está com você. Mas você não pode colocar você em primeiro lugar. Você não pode dizer que você é Deus. Mas você pode dizer sim que Deus te usou, que Deus foi quem te usou. Que foi a mão de Deus quem fez. Que foi Jesus quem fez. Esses homens estavam tão religiosos que eles nem em milagre mais acreditavam da parte de Deus. Eles nem sequer acreditavam que Deus podia fazer alguma coisa através da vida de uma pessoa. Olha a que ponto o diabo enganou eles. E Jesus tentava através da Bíblia, falava, meu querido, lê lá na Bíblia, o próprio Deus chamou Moisés dizendo que Moisés ia ser como Deus para as pessoas. Como Deus. Há uma diferença entre você se apresentar diante das pessoas para realizar algo que Deus te mandou fazer e você atribuir a glória para Deus, do que você se apresentar diante das pessoas como sendo Deus. Existe uma diferença enorme. É impossível você viver as coisas de Deus sem você se santificar, sem você parar de abrir mão e se entregar a esses sentimentos malignos que estão dentro de você. Sabe aqueles sentimentos que você tem quando está passando por luta? Você está passando por dificuldade, você tem vontade de fazer coisas que você sabe que não deve fazer, que você sabe que é errado. Isso é falta de santificação. É falta de comunhão com Deus, é falta de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque quando você começar a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, com as coisas de Deus, esses momentos difíceis virão e o Espírito Santo de Deus vai colocar dentro de você uma paz, uma certeza de que Deus está trabalhando nessa situação, que você vai falar diferente, você vai agir diferente nessa situação. Existem momentos em que Deus até te avisa antes, você sabia? Quando você assume um compromisso com Ele de verdade, você para de ficar brincando de adorar a Deus. Deus te avisa você antes o que vai acontecer. Aí você já fica preparado. Você já fica esperando aquilo. Fala, quer ver? Vai acontecer isso daqui. Aí quando acontecer, Deus te fala o que você tem que fazer. Você vai falar assim. Você vai agir assim. A pessoa que está vindo até você fica perdida. Ela fala, o que aconteceu? Por que ela não agiu dessa maneira? Todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, todo mundo fala isso. E aí você fala diferente, você age diferente, ele fala, não, tem alguma coisa aí errada, tem alguma coisa diferente. Alguma coisa diferente tem aí. Aí é o momento de você apresentar o Deus que você adora todos os dias. O Deus que você serve todos os dias. O Deus que você busca todos os dias. Não existe melhor momento para você dar testemunho de Deus do que nos momentos difíceis e impossíveis. Nos momentos em que você depende de Deus, você precisa que Deus interfira e haja. São esses momentos os melhores momentos para você dar testemunho para as pessoas à sua volta de que existe um Deus na tua vida. De que tem um Deus criador que cuida de você, que zela por você e que te guia e te direciona. As pessoas vivem perdidas no mundo hoje. As pessoas vivem perdidas porque elas buscam orientações em psicólogos, em pessoas estudadas de faculdade, em pessoas que têm conhecimento humano. Só que diante de situações impossíveis, o conhecimento humano não tem como resolver. Ele não tem poder para fazer nada. Mas diante de situações impossíveis, o conhecimento de Deus, o poder de Deus na tua vida faz uma grande diferença diante dessa situação. E as pessoas vão ver isso. Para você entender o que eu estou falando, as pessoas ali que estavam ali, aqueles líderes, eles queriam prender a Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Jesus se livrou das mãos deles e foi para outro lugar. É isso que Deus faz quando você não quer se sujeitar a Ele.
Quando você não aceita que Deus realmente reine na sua vida, deva reinar na sua vida, quando você não aceita que Deus reine na sua vida de verdade, sabe o que Deus faz? Ele sai de perto de você. Porque não tem como Deus trabalhar com você se você não concorda com Ele. Mas é interessante que Jesus saiu de perto deles, porque eles estavam, na verdade, brigando com Jesus por causa do povo. Porque eles estavam preocupados com o dízimo, com a oferta do povo, com a glória deles. Aí Jesus, para mostrar que não estava querendo tirar nada deles, Jesus saiu de perto deles, foi para longe deles. Sabe o que aconteceu? Este mesmo povo, ao invés de ir atrás dos líderes da religião deles, foram atrás de Jesus. Por quê? Porque Jesus realmente tinha comunhão com o Pai. Jesus passava para as pessoas a importância de você andar com Deus de verdade. E as pessoas queriam estar com Ele por causa disso. Você precisa entender no teu coração, você precisa entender no teu coração que Deus, quando te criou, Ele te criou para você adorar a Ele. Somente a Ele. Tira todos os deuses estranhos da tua vida, esses deuses criados pelo teu líder e pela tua religião, criado no teu coração, na tua mente. Tira esses deuses da tua vida e coloca somente o Deus que te criou. Fala com Ele, fala com o teu Criador, ora para o teu Criador. Você vai ver como a sua vida vai começar a ser transformada por Ele. Não sou eu que estou dizendo isso, que vou fazer algo na tua vida. É o próprio Deus. Você vai entender a diferença de buscar um Deus que existe, que vive. É muito diferente. E aí, embora João não tenha realizado nenhum sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade, foi isso que eles disseram. E ali muitos creram em Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala com as pessoas, você faz as pessoas crerem em você? Você faz as pessoas crerem na tua religião? Ou você faz as pessoas buscarem crer em Jesus? Você faz as pessoas crerem em qualquer coisa que não seja o próprio Jesus que morreu por você? Tome cuidado, Deus vai se afastar de você. E nos momentos que você precisar dele, ele não vai te ouvir. Comece a glorificar o Filho de Deus que enviou na terra para morrer por você, para você ver. Comece a falar isso mesmo, fale isso mesmo, em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus que eu vivi esse milagre. Foi porque Jesus morreu na cruz por mim. Foi porque o Criador dos céus e da terra enviou o seu Filho para morrer por mim que eu estou vivendo essa vida. Glorifique a Jesus. Creia em Jesus que morreu por você e você vai ver. Eu duvido que se depois de um tempo que você abrir mão dos deuses criados e começar a colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida, eu duvido que a tua vida não viva grandes milagres. Eu estou falando isso por experiência própria. Se você quer realmente ter uma experiência com o Deus que te criou, faça isso. Coloque Jesus. Aceite a Jesus que morreu por você na cruz como único e suficiente. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer. Vai fazer até na vida das pessoas que você acha que não tem solução. Sabe aquelas pessoas que você acha que não tem solução? Comece a orar no nome de Jesus. Isso pode ser longe dela, ela não precisa nem saber que você está orando. Para você entender que ele existe, que ele é real. A pessoa nem precisa estar perto de você. Comece a orar pela vida dessas pessoas em nome de Jesus. Você vai ver como elas vão começar a ser visitadas por anjos, pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver como é que Deus atua verdadeiramente, porque Ele existe. Ele existe. Ele não é um Deus criado por um líder de uma igreja ou por uma religião. Ele não é um Deus inventado, um Deus de crente, de evangélico. Não, não, não. Ele é o teu Criador, aquele que te formou. Ele está com os olhos atentos em você, esperando você se manifestar, você se posicionar diante dele através do Filho dele, para você ver a diferença que é servir um Deus que é real, um Deus que é vivo. Em o nome santo de Jesus, creia em Jesus e você vai ver a diferença. Se tua vida não mudar, depois você me procure. Se a tua vida não mudar, depois você me procure que a gente vai ver o porquê que não mudou. Você que deve estar fazendo alguma coisa que não deveria. Mas você pode ter certeza que muda, muda, muda,
muda e muda. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, meu Pai, por essa direção que o Senhor me deu, desse jejum de 21 dias, em nome de Jesus. Eu já estou vendo as coisas espirituais, os reinos se movendo, meu Pai, em nome de Jesus. Eu já estou sentindo realmente a segurança que é entrar pela porta. Sim, meu Pai, a segurança que o Senhor nos dá de te buscar, de te adorar, de te servir através do teu Filho Jesus que morreu por nós. Por isso, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, intercedo, eu entro em guerra espiritual para que o Senhor visite todos os líderes das igrejas que são denominadas servos teu, que dizem que te adoram, dizem que acreditam no Senhor. Eu te peço, Senhor, visita esses líderes, aqueles que estão agindo contra a tua vontade, aqueles que estão fazendo coisas que não te agradam, aqueles que estão fazendo coisas para envergonhar o teu nome, aqueles que estão fazendo coisas para afastar as pessoas de ti, para fazer com que as pessoas não te busquem, não te adorem, não te louvem, não te enalteçam, não tenham uma vida de comunhão contigo todos os dias. Visita a vida desses líderes, meu Pai, para que eles se arrependam ou então eles se afastem, saiam desse ambiente que eles estão vivendo. E eles possam voltar para o caminho que é do Senhor, que eles tirem o coração das coisas terrenas, porque essas coisas terrenas não podem dar vida eterna. Meu Pai, em nome de Jesus, ensina eles a trabalhar junto com o teu povo, entendendo que eles são a mesma pessoa que os outros. Eles não são melhores, não são maiores, só porque tem um cargo, só porque tem uma posição, só porque conhece mais a Bíblia, só porque impõe a mão as pessoas são curadas, só porque profetiza e as coisas acontecem, só porque eles oram e as coisas acontecem, só porque eles pregam a palavra. Põe no coração deles para eles entenderem que eles são isso porque Deus deu para eles, porque o Senhor deu isso para eles e que a qualquer momento o Senhor também pode tirar se eles não te obedecem. Se eles não fazem a tua vontade, o Senhor tira a glória deles. O Senhor tira a unção deles. O Senhor tira a autoridade que está na vida deles. Eles passam a ser humilhados. Eles passam a ser envergonhados por espíritos demoníacos, por demônios e ser atormentados por eles, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, conscientize esses líderes para que eles voltem ao primeiro amor, para que eles voltem a colocar o Senhor em primeiro lugar, o teu reino em primeiro lugar, para que eles não sejam apanhados de surpresa, para que eles não sejam, meu Pai, expulsos da tua presença, para que eles não sejam, meu Pai, envergonhados diante de todas as pessoas a quem eles dizem que estão servindo, como líderes de igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, até quando, meu Pai, essas religiões mentirosas, essas religiões falsas, essas religiões que têm líderes que só querem enganar as pessoas, que só querem iludir as pessoas, meu Pai, até quando eles continuarão de pé? Até quando eles continuarão, meu Pai, iludindo e enganando as pessoas? Meu Pai, nós te pedimos, nos ajude para que nós possamos, se pelo menos eles não querem se converter, para que nós possamos tirar do meio deles as pessoas honestas, as pessoas sinceras, as pessoas sérias, as pessoas que te adoram de verdade. E muitas vezes elas não estão sabendo que estão sendo enganadas, elas não têm a percepção de que estão sendo enganadas. Pai, Criador dos céus e da terra, nos ajuda, Senhor, a trazer elas para conhecerem o Senhor, para entrarem pela porta, meu Pai, para poder te adorar, te servir, para elas serem libertas das malignidades, das enfermidades que estão na vida delas, dos atormentadores que agem na vida delas, meu Pai, dos espíritos de demônios que agem na vida delas de opressão, de depressão, de ansiedade. Meu Pai, todos esses sentimentos malignos que as pessoas estão até se matando, se suicidando, e vão às vezes para a igreja para tentar buscar a cura, a libertação, e lá não encontram líderes que tiram proveito da vida delas. Meu Pai, tem misericórdia, meu Pai, dessas vidas. Nos ajuda, Senhor, a trazer elas para o Senhor, a serem libertas, a serem saradas, para que elas deem testemunho da diferença de te adorar, de te servir, de te buscar em santidade, meu Pai. Meu Pai, nos dá força, nos dá autoridade como igreja tua para poder pelo menos tirar essas pessoas do meio deles.
Nos ajuda, Senhor. Nós queremos, meu Pai, trazer aqueles que são sinceros para perto de Ti. Nós queremos, meu Pai, trazer aqueles que foram feridos por líderes que enganaram eles, que mentiram para eles, que roubaram a eles. Sim, meu Pai, nós queremos, meu Pai, poder resgatar eles, restituir eles ao Senhor, para que eles possam realmente te adorar e te servir e saber que só o Senhor é Deus, não há outro, meu Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos, meu Pai, que o Senhor fuja de nós por causa das nossas ações, por causa das nossas atitudes. Nós não queremos, meu Pai, fugir de perto do Senhor quando o Senhor se manifesta, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pensamentos e sentimentos, por causa da nossa hipocrisia de não te buscar e não falar com o Senhor todos os dias. Nós não queremos fugir do Senhor, meu Pai. Nós queremos, quando o Senhor se manifestar, ter prazer na tua voz, ter prazer na tua presença, ter prazer em estar ao teu lado, meu Pai, e ver o Senhor manifestando a tua justiça sobre as nossas vidas que estamos sendo injustiçados. E também manifestando o teu juízo sobre aqueles que estão praticando injustiça, meu Pai, nessa terra. Deus, nós clamamos a Ti porque nós sabemos que o Senhor existe. O Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus vivo. Meu Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós clamamos a Ti. Como igreja Tua, fortalece o Teu povo. Dá-nos ânimo, dá-nos força, dá-nos do Teu Espírito, uma boa medida do Teu poder e da Tua glória. Para que nós possamos, antes que o Senhor volte, meu Pai, antes que o Senhor volte, nós possamos fazer com que as pessoas Te conheçam e Te adorem, Te busquem. A cada dia mais, nos usa como instrumento, meu Pai, nas Tuas mãos. Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, nos ajuda, Senhor, a entender que nós somos filhos do Senhor. Mas qual é o filho que não está ao lado do Pai, que vai ter a mesma regalia, que vai ter o mesmo galardão? Não vai. Todo filho que se afasta do seu pai, que vive longe do seu pai, não vai ter o mesmo tratamento do que aquele que vive perto, que realmente tem um bom relacionamento com seu pai. Por isso nós te pedimos, nos ajuda para que nós possamos todos os dias estar diante da tua presença e ter um bom relacionamento com o Senhor. Transforma os nossos corações, transforma nossas mentes, transforma nossas vidas. Nós queremos, meu Pai, não só salvar as nossas vidas, do que o Senhor está para trazer sobre a terra, que é a tua ira, a tua justiça, o teu juízo. Nós queremos também, meu Pai, salvar a vida de outras pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes o Senhor colocou ao nosso lado, que muitas vezes o Senhor colocou para vir falar conosco. Nós queremos, meu Pai, dar direção, dar sabedoria, dar palavras para que nós possamos trazer essas pessoas para te conhecerem, para te adorarem, para te servir. Nós te pedimos, nos ajude, Jesus, nos ajude todos os dias, para que nós não matemos as pessoas, para que nós não apedrejemos as pessoas, para que nós não afastemos elas cada dia mais do Senhor por causa das nossas palavras, das nossas ações, mas para que nós possamos a cada dia refletir a Tua glória, possamos refletir as Tuas palavras, possamos ter sabedoria ao lado delas, para que nós possamos trazê-las cada dia mais para próximo do Senhor, para Te adorar e Te servir, porque é muito bom ter o Teu Espírito Santo, é muito bom Te adorar, é muito bom Te servir, é muito bom, meu Pai. Eu quero Te agradecer pela morte do Teu Filho, pela minha vida, porque sem Ele eu não estaria vivo, sem Ele eu estaria debaixo do pecado ainda, sem Ele eu estaria ainda condenado pela Tua justiça e pelo Teu juízo, meu Pai. Mas em nome de Jesus, graças ao Teu Filho, eu posso a cada dia mais melhorar a minha vida, eu posso a cada dia mais aperfeiçoar o que está acontecendo na minha vida de ruim e fazer com que se torne bom. Eu posso buscar mais autoridade para a minha vida todos os dias. Eu posso retomar o caminho para te servir e te adorar, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos ensina a ouvir Tua voz, nos ensina a obedecer Tua voz, nos ensina, meu Pai, a resistir o diabo e os seus espíritos demoníacos, os seus demônios. Nos ensina, meu Pai, a não só obedecer ao Senhor e a resistir o diabo e aos demônios, mas também a avançar a cada dia contra as trevas, pregando o Teu reino e a Tua palavra, libertando as pessoas dessas mentiras que são pregadas pelos líderes religiosos, líderes que apacentam a si mesmos, que roubam as pessoas e enganam as pessoas, que só querem tirar proveito da vida das pessoas.
Nos ajuda, meu Pai, a tirar essas pessoas das garras deles e trazer para Ti, para Te servir, para Te adorar, para Te glorificar. Nós sabemos que o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nunca se afaste de nós. Tira toda dúvida do nosso coração. Tira toda dúvida do nosso coração. Sim, meu Pai, dúvida de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor pode realizar grandes coisas na nossa vida, de que tudo aquilo que vai estar para acontecer no mundo, tudo aquilo que está para acontecer no mundo, que é em breve eu sei, o Senhor já me mostrou isso. Nós possamos, meu Pai, como teus servos, ter a certeza que o Senhor vai operar na nossa vida e vai nos dar um escape, vai nos dar a autoridade para passar por essas situações difíceis que virão, porque o Senhor é Deus, nós queremos a tua mão, meu Pai. Nós queremos a tua mão nos conduzindo todos os dias. Nós queremos a tua mão nos levantando todos os dias. Nós queremos a tua mão nos guiando todos os dias. Em nome de Jesus, guarda a nossa vida, Senhor. Nos mostras as coisas boas do Pai todos os dias. Me mostra, Senhor, eu quero ver todas as coisas boas que o Senhor tem para a minha vida, para o meu chamado. Me mostra todas as coisas boas que o Senhor tem, meu Pai, porque eu quero vivê-las. Eu quero, no dia que eu morrer nessa terra, eu quero ter a certeza de que eu vivi tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ter a certeza de que eu experimentei tudo aquilo que o Senhor me prometeu, tudo que o Senhor prometeu que ia fazer na minha vida, eu possa viver, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, eu te amo, eu te adoro. Por isso, não permita que um dia eu venha, meu Pai, a agir na frente das pessoas como se eu fosse alguma coisa, como se eu fosse Deus para eles, para que eles venham me adorar, para que eles venham me buscar, para que eles venham curtir as coisas que eu faço, para que eles venham a cada dia me seguir, meu Pai. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero que as pessoas te sigam, eu quero que as pessoas te adorem, eu quero que as pessoas reconheçam o Senhor como único e suficiente Salvador. Para mim isso daí já é o suficiente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, meu Pai, a realizar as tuas obras. Ajuda a tua igreja a ver o que o Senhor quer que eles façam, a enxergar tudo o que o Senhor quer que eles façam. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós queremos crer no Senhor todos os dias. Todos os dias nós queremos crer no Senhor, Pai. Por isso, fala conosco, alimenta a nossa fé, nos dá força, nos dá alegria, nos dá paz, nos dá longanimidade, nos dá o fruto do Espírito Santo, para que nós possamos todos os dias sobressair a este mundo tenebroso, a este mundo das trevas, a este mundo onde as pessoas buscam seus próprios interesses, nesse mundo onde as pessoas dizem que acreditam no Senhor, mas não se posicionam diante do Senhor, levam uma vida totalmente apartada de Ti. Nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos, meu Pai, quando abrir nossa boca para falar que nós vamos fazer algo para Ti, nós vamos fazer. Nós vamos cumprir e nós vamos fazer. Porque o Senhor é Deus. Nos ensina a não brincar com a Tua santidade, a não brincar com as Tuas coisas que o Senhor tem, a não brincar com aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe a nossa oração, recebe a nossa vida, recebe os nossos sentimentos, o nosso coração. Tudo que nós temos é teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.